eu concordo com você. Falta esse protagonismo. Se a gente for comparar e se a gente for ver o Comitê Olímpico Brasileiro, nós temos grandes ex-atletas lá no Comitê Olímpico Brasileiro. Qual foi o legado que ficou do Rio de Janeiro? Não tem que se investir só quando vai acontecer uma Paralimpíada, no segmento da pessoa com deficiência ou no esporte paralímpico. Tem que ser uma política pública para o segmento da pessoa com deficiência. Nesta segunda parte do Papo Cabeça com Pé, Clodoaldo Silva reflete sobre o protagonismo dos atletas paralímpicos e o legado dos Jogos Rio 2016. Ele também lembra do seu começo na piscina. Confira a história de vida desse campeão. Polêmica. Sem querer criar polêmica. Você não acha que falta um protagonismo maior do atleta paralímpico no comitê? Eu acho sim, Fábio, eu acho sim, né? É claro que lá atrás não tinha essa presença de ex-atletas paralímpicos dentro do Comitê Paralímpico. Ao longo das gestões, começou a mudar, né? Começou a mudar e hoje, atualmente, nós temos um presidente, que é o Misael Conrado. Ele foi jogador de futebol de 5, foi campeão paralímpico de 2004 e 2008. Hoje ele é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e também o vice-presidente hoje chama-se Johansson Nascimento, que também foi campeão paralímpico, ele é do atletismo. Então hoje temos presidente e vice-presidente. Como eu falei, ao longo das gestões, isso não acontecia e hoje está acontecendo, ex-atletas estando dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas eu concordo com você, falta esse protagonismo. Se a gente for comparar e se a gente for ver o Comitê Olímpico Brasileiro, nós temos grandes ex-atletas lá no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Eles criaram até um outro setor lá para as mulheres, e quem está nesse setor é Isabel Suan, ex-pelejadora, campeã olímpica, uma grande amiga minha, que a gente não vê no Comitê Paralímpico Brasileiro. E você tem toda a razão, eu também concordo com esse teu ponto de vista, mas hoje, no Comitê Paralímpico Brasileiro, além de ter um presidente e vice-presidente ex-atletas, nós temos também um conselho de atletas que, se eu não me engano, são 7 atletas paralímpicos em atividade que fazem parte desse conselho, que tem voto nas eleições para a presidência do CPB. E no Conselho Fiscal nós também temos 1 ou 2 atletas paralímpicos. Então, isso está mudando, mas eu acredito que tem que haver ainda um protagonismo maior dos atletas paralímpicos dentro do comitê. Fábio? A gente teve uma Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro. Na sua
na sua visão, o, o que o que ficou de legado para o o atleta paralímpico. Fábio, respondendo a tua pergunta, realmente houve, né, e não foi só as Paralimpíadas que aconteceram no Rio, né? Tivemos Copa do Mundo, tivemos Copa das Confederações, onde o Rio de Janeiro foi sede, tivemos Pan-Americano, né? Tivemos Jogos Mundiais Militares, tivemos grandes eventos, e nesses grandes eventos sempre houve a promessa de se melhorar a mobilidade urbana para todas as pessoas com ou sem deficiência. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só da pessoa com deficiência. A gente fala da pessoa com mobilidade reduzida temporária, a gente fala da mulher que está com um carrinho de bebê, fala com idoso, com alguém que... então, fala de N pessoas que precisam de acessibilidade. E aí, você formulando a tua pergunta, qual foi o legado que ficou do Rio de Janeiro? Cara, e o que eu consigo imaginar aqui é que eu vejo um parque olímpico totalmente inutilizado, né? Não serve para nada aqui, que é um espaço belíssimo. A gente vê uma piscina onde nós nadamos, que era temporária, né? E hoje nem se sabe onde estão essas piscinas. Então, o único legado que eu posso te falar não vai ser nem do Rio de Janeiro. O único legado realmente que ficou dos Jogos Rio 2016 foi lá em São Paulo, né? Porque foi durante a 2010 até 2016 foi construído um centro de treinamento paralímpico lá em São Paulo e não foi nem aqui, né? Então, infelizmente, legado, eu não consigo ver aqui na cidade do Rio de Janeiro, algo que me entristece muito, Fábio. Você acha possível um país ser uma potência paralímpica sem ter uma inclusão das pessoas com deficiência? Não acredito, né? Por que eu não acredito? Porque Clodoaldo Silva se aposentou em 2016 das piscinas, Daniel Dias vai se aposentar também, né? Outros grandes atletas vão parar de nadar, vão parar de correr, e a gente precisa dessa renovação, né? E essa renovação vem com essa questão da inclusão, e não tem que se investir só quando vai acontecer uma Paralimpíada, no segmento da pessoa com deficiência ou no esporte paralímpico. Tem que ser uma política pública para o segmento da pessoa com deficiência. Então, tem que ter capacitações, tem que ter palestras em escolas estaduais, escolas privadas, tem que sempre estar dando ênfase a palavra segmento da pessoa com deficiência e mostrar que todo mundo é diferente um do outro, mas que são nessas diferenças que nós temos as nossas qualidades. E as nossas diferenças, ter uma deficiência ou não significa ser incapaz, né? Porque você é um grande exemplo disso.
você escreve com certeza muito mais rápido que eu e melhor que eu, né? Então, a gente não tem que ter, a gente não tem que ter aquele preconceito. Então, a gente tem que cada vez se mostrar mais para mostrar que temos uma deficiência, mas não temos uma limitação. Ou seja, tem que ter uma política pública e não um apoio temporário para quando tiver umas Paralimpíadas. E aí sim, aí eu acredito que o Brasil fazendo isso, nós somos potência paralímpica, até somos, né? Porque o brasileiro ele faz coisas que não dá para explicar, né? Então, como a gente às vezes tem uma estrutura e tem vontade, a gente treina e consegue ser melhor. Mas e aí? Depois tem que ter uma renovação, né? E eu sempre bato nessa tecla da renovação, né? E a gente até está num bom caminho, porque a gente tem um centro de treinamento em São Paulo, temos as Paralimpíadas Escolares, que pegam crianças e adolescentes de todo o Brasil, que no final do ano vão para São Paulo e realizam esse grande evento, mas eu costumo comparar o esporte paralímpico com o tênis na época do Guga. O Guga foi o número 1 do mundo, o Guga ganhou o Roland Garros por 3 anos, foi o melhor, e naquele momento só se falava em tênis, só se falava em Guga. E aí era a febre do Guga, né? E aí o Guga se aposentou, e depois não apareceu mais tenistas. Então a gente tem que olhar realmente com cuidado e dar essa prioridade para essa renovação sempre junto com a inclusão, Fábio. Em que em que momento você sentiu que o esporte ia mudar a sua vida? Legal, Fábio, essa tua pergunta, com a ajuda do Jair, né? Em que momento eu vi que o esporte poderia mudar a minha vida, Fábio? Cara, assim que eu entrei na piscina, assim que eu entrei na natação para fazer fisioterapia, para fazer reabilitação. Isso foi no ano de 96, né? Como eu falei para você, eu tenho uma paralisia cerebral e minhas pernas, Fábio, ela era dobradas e cruzadas. E ao longo da minha infância e adolescência, eu tive que fazer várias cirurgias para poder descruzar e desdobrar minhas pernas. E a minha última foi aos 16 anos de idade. E quando eu fiz essa cirurgia, meu médico recomendou, vai para a piscina para fazer fisioterapia. Procurei uma academia, e aí nessa academia, a equipe de para-atletas do Rio Grande do Norte também nadava ali, né? E eu sempre vi os caras na televisão, eu sempre via reportagens, entrevistas, os caras chegando de Pan-Americano, de Mundial, de Paralimpíadas, cheio de medalhas, e aqueles caras estavam do meu lado. E aí eu pensei, cara, se os caras conseguem ser campeões, eu também consigo. Então foi justamente quando eu fui para a piscina fazer a fisioterapia e no momento eu descobri que a equipe paralímpica também treinava ali, Fábio. Ali eu vi, cara, posso ser um campeão igual os caras.